E sobre a questão das estatais, eu vi até que a tua carteira mudou de acordo com as estatais, antes você não investia e passou a investir. O que Sim. fez essa mudança acontecer? Cara, historicamente não investi em estatal e existiam alguns motivos. O primeiro era preço e o segundo era governança. E o que a gente viu ao longo dos últimos anos foi uma melhoria monstruosa da governança para melhor das empresas estatais, né? Isso resultou em resultados muito bons, né? Então, só para dar números aqui, né? A margem da Petrobras no passado foi melhor que a da ExxonMobil, que é a maior petrolífera dos países ocidentais. O ROI do Banco do Brasil passou Santander, passou Bradesco, tá ali, acho que até um pouquinho na frente do Itaú. Se não tiver na frente do Itaú, tá assim, neck on neck, né? Tá linha a linha ali com o Itaú. Isso é uma consequência de uma empresa estatal com uma governança alinhada. E aí a gente percebeu isso e o que a gente via era que os preços eram níveis dos piores momentos das estatais brasileiras. Então existia um descompasso entre a melhoria operacional e a precificação. O mercado não estava precificando essa melhoria. E tinha até um ex-ministro do governo do Bolsonaro que me apelidou de garoto propaganda do Banco do Brasil. Obviamente eu nunca recebi remuneração do Banco do Brasil, mas o que eu vi era o seguinte: o Banco do Brasil está tradando a 2 vezes meia lucro e está entregando um ROI que você não encontra em nenhum banco no mundo. Vai lá nos Estados Unidos e procura banco com ROI de 20%, banco grande, você não encontra, né? Tem um descasamento. E eu tomei esse risco, né? Inclusive popularmente, assim, falando publicamente, né? O que para um analista é um risco, porque quando dá certo, que nem deu, ninguém bate palma. Que se dá errado, todo mundo ia vaiar, né? E eu estava tão seguro que eu falei, cara, mesmo não tendo upside, eu vou fazer mesmo assim porque eu estou tranquilo. Eu estou vendo aqui os números, né? E eu acho que as análises eram muito simplistas, né? Muito porcas, né? Pouca gente se deu o trabalho de ler a lei das estatais. Pouca gente se deu o trabalho de procurar informações do acordo que a Petrobras fez com a Justiça de Nova York. Então, quando você tem uma análise muito mais profunda do que as análises que você vê por aí, te dá uma segurança de falar, cara, os caras estão falando, não sabem nem o que estão falando, entendeu? Não estou dizendo que a gente acerta 100% das vezes, porque volta e meia tem efeitos externos. Uma pandemia pode fazer o preço do petróleo cair, impactar o resultado da Petrobras. É difícil ter um olho em tudo, né? Por mais que a gente faça aqui o trabalho de análise micro, eu não sei fazer análise de Não tem como prever o futuro também, virologia, né? Na cidade de Wuhan, que eu nunca tinha ouvido falar na China, entendeu? A nossa análise ela vai até um certo ponto. Tem outras coisas que são riscos que você tem que tolerar, né? Você pega os 3 grandes eventos macroeconômicos do mundo nos últimos anos, eu não vi ninguém prevendo, né? Que foi a pandemia, a guerra da Ucrânia e talvez essa guerra de Israel na faixa de Gaza. Isso tudo está tendo efeitos nos mercados e é muito difícil você planejar, né? Isso. Como que você investe num ambiente que é difícil de você prever tudo? Tem alguns princípios que acho que ajudam você a navegar melhor. Então, você busca empresas que tenham vantagens competitivas, empresas que tenham um balanço sólido, empresas que transitaram bem nas últimas 2, 3 crises. Isso te ajuda a ter mais segurança na hora de investir. E voltando no papo das estatais, a gente simplesmente via empresas que melhoraram muito, empresas que tinham até, em alguns casos, uma posição de monopólio ou oligopólio, e que estavam com múltiplos bizarramente baratos, né? E só para dar números aí, a Petrobras praticamente não valorizou a ação no passado e pagou 70% de dividendo. Quem comprou no começo do ano ganhou 70%. Tipo assim, ganhar 70% num ano de dividendos é raro na história da humanidade, entendeu? Tem riscos que... Isso é uma coisa que pouca gente entende, que não tem problema ter risco. O problema é quando aquele risco não está precificado. Sim. Né? Eu vi uma certa vez uma frase que era assim,
de uma pessoa do segmento de seguros, que ela fala assim, dá para vender seguro para uma pessoa na UTI, seguro de vida para uma pessoa na UTI, no preço correto. Porque se o risco da pessoa morrer for, vamos supor, de 90% e você vende um seguro precificado 99% de que a pessoa vai morrer, pô, você está fazendo um bom negócio. Né? Então, a gente percebe que as análises muitas vezes não levam em consideração preço. O fato da mudança de governo fez os investidores ficarem muito pessimistas e impactou no preço. Então, e vende a qualquer preço. Uhum. Né? Então, se o governo próximo não for tão ruim quanto está precificado na ação... já vai ser gerado um alfa. Exatamente. Então, daí a gente fez um monte de trabalho. Assim, pô, demorou 15 anos para quase quebrarem a Petrobras, né? E pagou-se dividendo no meio desse caminho lá atrás. E na hora que quase quebrou, demorou 2 anos para reerguer. Então, assim... será que um governo consegue ficar 15 anos? Será que o atual presidente tem mais 15 anos de vida? Né? Não tô... É difícil, né? Você vai chegando numa idade que é difícil, né? É uma questão de idade mesmo. É uma questão de idade. Exato.